Entre 2009 e 2013, não teve título do Campeonato Brasileiro, teve um da Copa do Brasil, vários campeonatos paulistas e a Libertadores da América, e teve Neymar. Mas ele foi embora cedo. Essas e outras você acompanha aqui no meu canal, porque aqui se fala de Santos. Fantástica, estou mais uma vez aqui para falar de Santos com vocês. Eu sou Vanderlei Correia, jornalista, e vamos falar de Santos porque estamos chegando ao final da nossa série Campeonatos Nacionais. Desde 1959, o Santos que é 8 vezes campeão brasileiro, e agora a gente chega no ano de 2009. 2009, um time que está ali em formação ainda, surgindo alguns jogadores, Paulo Henrique Ganso, Neymar e tantos outros que vieram a surgir, que foi uma fase vencedora do Santos, menos no Campeonato Brasileiro. O Santos praticamente abdica de disputar o Campeonato Brasileiro para disputar outras competições. Mas nós vamos entender um pouquinho como foi essa trajetória com esse timaço da Sofis, os pesquisadores e historiadores da Associação dos Pesquisadores e Historiadores do Santos Futebol Clube, o Marcelo Fernandes, o Fernando Ribeiro e o Guilherme Nascimento. Vamos lá? 2009 a 2013, Campeonatos Nacionais, aqui se fala de Santos. Bom, depois de sofrer muito no ano de 2008, com problemas na zona de rebaixamento e o fantasma do rebaixamento ter andado por Vila Belmiro ao longo do campeonato de 2008, 2009 o Santos teve um campeonato um pouco mais estável, porém não foi uma campanha de tantas boas lembranças. Com uma equipe muito frágil, o Santos terminou na 12ª posição, uma campanha bem modesta. Foram 12 vitórias, 13 empates e 13 derrotas em 38 rodadas. O título acabou ficando com o Flamengo. E o Santos fez 58 gols e sofreu 58 gols também, nesta campanha de 2009. O Santos tinha no seu time 2 jogadores que explodiriam no ano seguinte, que eram Neymar e Paulo Henrique Ganso. E esses jogadores já estavam no elenco santista, já estavam no time titular, porém foram bastante irregulares durante toda a competição, né? O Santos foi tão irregular que teve 3 técnicos ao longo do Campeonato Brasileiro de 2009. Começa a competição com o Wagner Mancini, que foi demitido depois de uma derrota vexatória para o Vitória da Bahia por 6-2. O Serginho Chulapa assumiu interinamente por 2 partidas, e depois o Vanderlei Luxemburgo retornou ao Santos e conduziu a equipe até o final da competição. O artilheiro do campeonato foi o Adriano e o Diego Tardelli. O Adriano do Flamengo, o Diego Tardelli do Atlético Mineiro, com 19 gols. E o artilheiro do Santos foi o Kleber Pereira, com 14 gols em seu último ano pelo clube. Um jovem Neymar marcou 10 gols e o Paulo Henrique Ganso marcou 8. Para a gente ter uma noção do time do Santos no Campeonato Brasileiro de 2009, vamos pegar aqui a escalação do time que disputou a última rodada, uma derrota contra o Cruzeiro. O Santos jogou com o Felipe no gol, o Felipe que depois ficou conhecido como Mão de Alface, Pará na lateral direita, depois entrou o Felipe Azevedo, que agora está jogando pelo Ceará, Edu Dracena, Eli Sabiá e Triguinho. O meio de campo com Rodrigo Mancha, Rodrigo Souto, Madison e Paulo Henrique Ganso, o ataque com Neymar e Kleber Pereira, e o técnico Vanderlei Luxemburgo. 2009 foi uma campanha muito modesta, né? O Santos não passou tanto apuro na competição, né? Sempre se manteve na metade da tabela, mas não aspirou nada de melhor do que isso. No ano seguinte, 2010, é um cenário totalmente diferente, o que mostra como o futebol é dinâmico, né? Em 2009, o Santos começou o campeonato não tinha nenhuma perspectiva a equipe do Santos, a torcida descontente, sabia que a equipe não poderia ir muito longe no campeonato. 2010 é totalmente diferente. O Santos começa a competição como campeão paulista e campeão da Copa do Brasil. Então o Santos começa o Brasileirão como a sensação do futebol brasileiro. Jogadores como Neymar, Ganso, André explodiram, o Wesley. O Robinho voltou, mas não disputa o Campeonato Brasileiro, ele sai depois da Copa do Mundo, retornando para o Manchester City. E eufórico, o Santos começou muito eufórico esse campeonato,
também porque a última vez que o Santos tinha conquistado 2 títulos em um mesmo ano havia sido em 1968. Porém, o Santos praticamente abdica da disputa do Campeonato Brasileiro, utilizando essa competição como um estágio de preparação para a Libertadores de 2011, né? O Santos terminou a campanha na 8ª posição, com 56 pontos em 38 jogos, ganhou 15 partidas, empatou 11 e perdeu 12, marcou 63 gols e sofreu 50. O campeão foi o Fluminense. O Neymar foi um dos destaques da competição, ele marcou 17 gols, né? O Jonas, que foi o artilheiro do campeonato, o Jonas do Grêmio, marcou 23. O Neymar foi eleito o melhor atacante da competição, do Campeonato Brasileiro de 2010, pela revista Placar, ganhando o prêmio Bola de Prata, e também no Campeonato Brasileiro de 2010 envolve-se na grande polêmica que custou o cargo do técnico Dorival Júnior, né? Na partida contra o Atlético Goianiense, o Neymar ficou muito irritado por não ter sido escolhido como batedor de pênaltis e insultou o treinador santista Dorival Júnior ainda em campo, né? O Santos ganhou aquele jogo por 4-2, mas aconteceu uma confusão muito grande. Existem histórias de que essa confusão continuou dentro do vestiário, o Neymar acabou suspenso, afastado do elenco, por não readmiti-lo no elenco depois de um acordo com a diretoria, o Dorival acaba demitido. Enfim, então um campeonato que realmente o Santos praticamente abriu mão. O Santos, depois da demissão do Dorival, permanece até o final da competição com o treinador interino, o ex-goleiro Marcelo Martelotti, e o Santos contrata um técnico, o Adilson Batista, que só iria assumir a equipe em 2011. Então, o Santos ficou com o interino o restante da competição. E na partida que talvez o Santos tenha melhor apresentado o seu futebol, contra o Cruzeiro, lá em Barueri, um 4-1 para o Peixe, com gols de Marcel, Edu Dracena, Alexandre e Neymar, o Santos alinhou com Rafael no gol, Danilo, Edu Dracena, Durval e Léo, Roberto Brum Arouca e Marquinhos, Zé Eduardo, Zé Love, Marcel e Neymar. Passamos de 2010 para 2011, um cenário muito semelhante. Novamente, a equipe santista estava eufórica, né? Mas não semelhante a 2010. Enquanto 2010 a equipe se preparava para o campeonato da Libertadores do ano seguinte, no Brasileiro de 2011, o Santos usou ele como laboratório para o Mundial de Clubes, depois da conquista do tricampeonato da Libertadores, em que em algum momento aconteceu paralelamente ao Campeonato Brasileiro. Tá? E assim, nas primeiras rodadas, muitas das vezes, o Santos teve que poupar jogadores para poder privilegiar a Copa Libertadores. Então também jogou com time misto no começo da competição quase todo. E assim, o Santos não passa da 10ª posição, foram 53 pontos ganhos em 38 rodadas. O destaque da equipe santista pode ser considerado o Borges, que foi o artilheiro da competição, com 23 gols marcados. E nessa edição, o Borges quebrou um recorde de gols de um mesmo jogador do Santos numa mesma edição do Campeonato Brasileiro. O Serginho tinha marcado 22, o Borges fez 23 em 2011. O Neymar marcou 13 gols, mas foi eleito o melhor jogador do campeonato. Ganhou o prêmio Bola de Ouro da revista Placar. Foi nesse Campeonato Brasileiro de 2011 que o Neymar marca o famoso gol Puskás, o gol na partida contra o Flamengo, uma derrota do Santos por 5-4, mas o gol do Neymar, de tão belo que foi eleito o gol mais bonito do futebol mundial no ano de 2011. E essa partida é muito cultuada até hoje. Eu não gosto muito dessa partida porque o Santos perdeu, mas era muito cultuada até hoje como um símbolo do futebol arte brasileiro. Foi 5-4 para o Flamengo, o Ronaldinho Gaúcho de um lado, o Neymar de outro. Mas enfim, para mim, a melhor apresentação do Santos no Campeonato Brasileiro de 2011 foi uma vitória contra o Corinthians no Pacaembu, por 3-1, gols de Henrique, Borges e do Allan Kardec. E para a gente ter uma noção do time do Santos no Campeonato de 2001, vamos pegar a escalação desta partida contra o Corinthians. O Santos jogou com Rafael, Danilo, Edu Dracena, Durval e Léo, Adriano Henrique e Ibson, Allan Kardec, Borges e Neymar.
o técnico do Santos durante todo o Campeonato Brasileiro de 2011 foi Muricy Ramalho. Até aqui, alguma coisa para vocês complementarem? Bom, eu acho que... Vamos fazer tudo primeiro, acho que a gente finaliza, né? Faz o comentário depois. Beleza. Vamos lá. Tá. E aí, passando para 2012, e apesar de ter um dos melhores times do Brasil, o Santos não conseguiu mais uma vez ganhar o Campeonato Brasileiro. E no ano de 2012 foram muitos motivos. Em 2010, o Santos abdica praticamente da competição para se preparar para a Libertadores de 2011. Em 2011, o Santos abdica da competição para se preparar para o Mundial de Clubes. E em 2012, o Santos teve um fator novo, né? Além, obviamente, da incapacidade da equipe, que já vivia um momento de transição de todo o sucesso que conquistou em 2010 e 2011, o Neymar foi cedido para a seleção brasileira por muito tempo, porque foi um ano de Jogos Olímpicos, o Brasil chegou até a final dos Jogos Olímpicos de Londres, perdeu para o México na final, e também eliminatórias da Copa do Mundo. Para vocês terem ideia de quanto o Santos foi prejudicado, na rodada número 25, o Neymar tinha jogado pelo Santos apenas 9 vezes. E em setembro, né, praticamente no meio da competição, um pouquinho mais para o meio da competição, com o Neymar em campo, o Santos tinha um desempenho superior ao líder da competição. Sem o Neymar, o Santos tinha desempenho de time rebaixado. Então a equipe era muito dependente do Neymar, e o Neymar apanha do Santos de 2012. Mesmo tendo jogado pouco, o atual adulto Ney, na época era menino Ney, foi eleito novamente o melhor jogador do campeonato, outra vez, porque ele havia sido bola de ouro de 2011 da revista Placar, só que a Placar tirou ele da disputa. Como viu-se que o Neymar ficaria um pouco mais tempo no futebol brasileiro, a Placar tira o Neymar da disputa, assim como ela havia feito com o Pelé, dando o título de hors concours, ou seja, ele não pode ser comparado aos demais, e aí quem ganha o prêmio de bola de ouro de melhor jogador do campeonato é o Ronaldinho Gaúcho, que estava no Atlético Mineiro. E legal também a gente lembrar que no Campeonato Brasileiro de 2012, o Neymar fez 3 gols jogando contra o Cruzeiro lá na Arena Independência, e é aplaudido de pé pela torcida do Cruzeiro, né? Isso não é algo tão comum acontecer aqui no futebol brasileiro, mas um jogador do Santos foi aplaudido de pé pela torcida adversária. O Santos ganhou essa partida de 4-0 do Cruzeiro. O Neymar fez 3 gols, o Felipe Anderson completou o marcador. Nesta partida em específico, o Santos jogou com o Rafael no gol, o Rafael Galhardo na lateral direita, Bruno Rodrigo Durval e Juan, Adriano Henrique, Arouca e Felipe Anderson, Neymar e André. O Santos terminou a sua participação na 8ª colocação com 53 pontos. O campeão brasileiro de 2012 foi o Fluminense, e o artilheiro também foi do Fluminense, foi o Fred, que marcou 20 gols. O Neymar marcou 14. Para terminar de minha parte, o ano de 2013, um campeonato que começou com imensa pressão no técnico Muricy Ramalho, porque o Santos perde a final do Campeonato Paulista e a chance de ser tetracampeão estadual. O Santos perdeu a final para o Corinthians, e com um empate e uma derrota nas 2 primeiras rodadas foram suficientes para que o Muricy fosse demitido. O Claudinei Oliveira assumiu em seu lugar e ficou como técnico do Santos até o fim do Campeonato Brasileiro de 2013. E o Santos perde o Neymar também. A estrela santista teve sua despedida no jogo contra o Flamengo, né? A estreia do Santos no campeonato contra o Flamengo marca também a despedida do Neymar, ele que foi vendido ao Barcelona. Com uma equipe bem modesta, apesar de altos investimentos, o Santos tinha quebrado o recorde de o valor pago por um jogador com o Montijo, quando trouxe ele do Cruzeiro. O Santos terminou a sua participação na 7ª colocação, com 57 pontos ganhos. O artilheiro do campeonato de 2013 foi o Ederson, do Atlético Paranaense, com 21 gols. E quem mais marcou gols pelo Santos foi o Cícero, que marcou 15 gols. Thiago Ribeiro marcou 7, Montijo e William José marcaram 5.
Na última partida, o Santos ganhou do Goiás no Serra Dourada por 3-0, com 2 gols do Montijo e 1 do Cícero. E o time que jogou essa partida foi Aranha no gol, Cicinho, Gustavo Henrique, Durval e Mena, Alisson Arouca, Cícero e Montijo, Thiago Ribeiro e Geovânio. Era isso, jovens. Algo a acrescentar sobre... O filé de borboleta, né? Isso. Tirou da minha boca. Filé de borboleta. Filé de borboleta do Luxemburgo. Não coloca o Neymar em campo porque ele tem um físico de um filé de borboleta. Tava Coisas mal, do Luxemburgo, né? Rapaz. Foram campeonatos. 2009, né? 2009, seis meses, nem 6 meses, né? 3, 4 meses depois, porque ele fala o filé de borboleta já na reta final do campeonato, e o Neymar já começa 2010 arrebentando. Um grande erro de cálculo do Vanderlei. E aí, em 2010, o Luxemburgo vai para o Atlético Mineiro. Sim. Vai fazer, acho que a semifinal ou quartas de final com o Santos na Copa do Brasil. Exatamente. Quartas ou semi? Quartas. Ele foi contra o Grêmio. E os caras ganharam, deram um chocolate no Atlético. E aí começaram a fazer dancinha. O Luxemburgo ficou bravo. Cancelou o título com o Santos. E nunca mais pisaria na Vila Belmiro. E não sei o que. E ficou macho mesmo. E o Robinho tirando sarro. Mas a gente gosta de você, professor. Esse menino eu peguei no colo. Quando a mãe dele foi sequestrada, eu cuidei dele, consolei. Agora fica tirando sarro. Ficou muito macho. Muito bravo, cara. Foi muito bravo. Em 2009, acho que foi o último jogo do Santos no campeonato, foi contra o Curitiba, na Vila. O Santos a gente ganhou de 4-0, alguma coisa assim. E o Neymar fez um gol lá. Foi no dia seguinte da eleição do Santos. Eu fui na Vila do sábado e voltei no domingo. A gente assistiu esse jogo lá com o pessoal que tinha ganho a eleição e tal. O pessoal... Ou foi uma semana antes? Acho que uma semana antes. E aí dava pra ver assim, que o Neymar, assim, ela é um jogador totalmente diferente, assim, né? O moleque com... Quantos anos ele tinha ali? 17 anos, 17, alguma coisa assim. Fazer o que ele fez na frente do goleiro não é pra qualquer um. No campeonato oficial e tal. Qual foi? Ele só faltou fazer chover, né? Parece que até choveu depois do jogo, parece que choveu ainda. Isso. Então, mas o que acontece, Vanderlei, amigos? Em 2010 e 2011, o Santos... conquistado o título brasileiro de 11 e 12, cara. Sim. Não, e até 2011, mesmo depois da conquista da Libertadores, se o Santos tivesse se preparado mais, tivesse esquecido um pouco o Mundial de clubes, daria para ter sido campeão daquele campeonato. É que o Santos realmente começou a... E assim, né, o Guilherme? O cara depois não consideram. Não, e o Neymar, o que acontece? Ele vira o que não pode participar quando o campeonato termina. Ou seja, depois de todas as notas dele, né? É diferente quando é no começo da competição. Então ele ganhou a bola de ouro, tiraram dele para dar para o Ronaldinho. Ele não pode participar. Faz antes do campeonato começar, né? Então só para fechar, o 2010 teve uma outra frase que foi muito cedo do Luxemburgo em 2009, do filé de borboleta, a do René Simões. Estamos criando um monstro este menino. É um monstro, mas era um monstro. Sim. Por causa daquela confusão, né, com o Atlético. Até de Goianiense, sim. Mas, enfim, foi triste, porque o Santos poderia ter capitalizado muito mais títulos com esse time fabuloso que o Santos montou entre 2010 e 2013, né? Uma pena. Certo, ganhamos Libertadores. A gente não pode reclamar também. Ganhamos a nossa primeira Copa do Brasil, a terceira Libertadores, mas dava para esse time empilhar taças e taças, principalmente no Campeonato Brasileiro, que é o que a gente está falando hoje. Poderia ter faturado um tetra paulista, né? Seria o primeiro na história do futebol. Seria o primeiro, né? Só o paulistano tem esse tetra, né? Mas era amador. Só o paulistano tem isso aí. Paulistano da Floresta. Paulistano da Floresta. Isso explica muitas coisas, né? Eu queria falar isso no vídeo, mas eu não falei, não. Não dá pra homofobia na coisa do vídeo que eu falei. É muito injusto, né? Os caras de São Paulo da Floresta e tem aquele apelido ainda pejorativo. É complicado. Ai, que maravilha, hein, rapaz? Que maravilha. O Santos de 2009 até 2013 enfileirou títulos, mas poderia ter ganhado o Campeonato Brasileiro, né? Conforme o Fernando falou aí, o Santos
praticamente abriu mão da conquista da disputa do Campeonato Brasileiro, devido à Copa do Brasil, outro ano devido à Libertadores, e se preparar para o Mundial. Aí o time foi se desfacelando e acabou que não chegou aí nem perto de conquistar um Campeonato Brasileiro. Conquistou uma Copa do Brasil, né, que é um campeonato nacional também, mas não conquistou um Campeonato Brasileiro nesses 4 anos aí. Mas é isso. Aguardo vocês no próximo capítulo e último capítulo dos campeonatos nacionais, que vamos falar das competições de 2014 até 2019, aqui no canal Aqui Se Fala de Santos. Eu, juntamente com esse timaço da Sofis aqui, esses caras que conhecem tudo da história de Santos. Encontro marcado, até o próximo capítulo. Tchau, tchau.